Você está com a tua Bíblia aí? Vamos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é transformadora e ela nos convence daquilo que é a verdade, daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Nós conhecemos muito bem aquele momento que o anjo Gabriel anuncia para Nossa Senhora que ela seria a mãe de Jesus. Inclusive, essa passagem, no período do Advento, ela é muito trabalhada com todos nós. Eu sei que nós estamos na Quaresma, mas Deus também quer fazer um novo nascimento na nossa vida. Naquele momento que o anjo chega para anunciar para a Virgem Maria que ela seria a mãe de Jesus, Nossa Senhora não estava distraída, ela estava muito atenta, principalmente atenta a Deus, porque ela conseguiu perceber que aquela voz, que aquele ser angelical que estava ali com ela, não era de outro lugar a não ser um mensageiro de Deus. E ela então dialoga com o anjo. Então eu preciso perguntar para vocês, vocês estão dispostas a dialogar com Deus nessa tarde? Sim. Amém. Então é certo que, como Maria, nós também vamos transbordar de esperança pela virtude do Espírito. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, eu quero convidar vocês a... Vamos pegar desde o versículo 26. Eu vou falando os versículos, vou partilhando o que Deus colocou no meu coração e Nossa Senhora se encarrega de fazer a obra, pode ser? Vamos lá. Lucas, capítulo 1, versículo 26. É bem no momento do anúncio do anjo Gabriel a Nossa Senhora. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. O que esses versículos têm a ver conosco? Olha, gente, nessa altura do ano, Deus envia também aqui a unção do seu Espírito para que Ele possa tocar em cada uma de nós e a gente também ouvir o que Deus tem para nós. A essa altura do dia, a essa altura do calor, Deus também envia sobre nós o fogo do seu Espírito para abrasar o nosso coração de esperança e devolver para nós a alegria de sermos mulher. A essa altura do dia, Deus também envia sobre nós a mesma graça que operou na vida de Nossa Senhora, para que todas aquelas realidades da nossa vida, que são realidades que precisam de ser curadas e libertadas, pelo poder do amor de Deus, essas realidades se renovem nessa tarde, amém? Amém. Eu creio nisso, e você? Amém. Ah, muito bem. Seguindo aqui então, lá no versículo 28, o anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria a saudação. Imagina se a gente também não vai ficar perturbado, né? Estamos nós aqui nos nossos afazeres, porque era isso que Nossa Senhora vivia naquele momento. Ela estava nos seus afazeres diários, mas a mente e o coração dela estava centrado em Deus. Porque vocês sabiam que ela rezava para que Deus enviasse o Messias para salvar toda aquela humanidade que estava atingida por grandes situações de pecado, de desolações, de tristezas, de separações, de divisões. Vocês acham que nesse tempo a gente também enfrenta isso na nossa sociedade? Situações de tristeza, de preocupação, de desânimo, situações de medo, situações de dúvidas, de tomadas de decisões, não é? Talvez até nós que estamos aqui, viemos aqui em busca de uma resposta de Deus. Então Nossa Senhora, vendo todas essas realidades, ela rezava para que realmente Deus pudesse vir salvar. E naquele momento em que o anjo chega e faz esse anúncio, é claro que ela perturba o coração, porque o anúncio do anjo foi bem assim: ave cheia de graça. E essa saudação não era uma saudação comum dada às pessoas, porque a saudação que a gente, por exemplo,
Quando vocês se encontram, é comum, né? Oi, tudo bem? Ou então, a paz de Jesus, como é que você está? E aí, minha irmã, como é que você está? Essa é uma saudação normal, né? Que a gente está acostumada a fazer. Agora imagina se alguém chegasse para você e falava assim, excelentíssima. Você já ia ficar meio assustado, não é? Porque não é uma saudação, não é uma forma de tratamento tão comum nos nossos dia a dia, não é? Digníssima senhora. É difícil a gente ver alguém que chegue para nós com essa saudação, não é? Então, agora imagina o anjo chegando para Maria e dizendo para ela, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela realmente se perturbou com essas palavras, porque ela percebeu que aquela saudação não era uma saudação comum para uma mulher comum como ela era ali naquele momento. Diante desse versículo, nós vamos fazer o primeiro exercício. Eu quero te pedir para você ficar em pé um minutinho. E você vai se voltar para uma mulher que está do seu lado, ao ponto de vocês duas ficarem frente a frente uma para a outra. Você não precisa falar nada agora, só olha para ela. Só olha para ela. Sabe por quê? Presta atenção no que eu vou dizer e olha para ela. Às vezes, esta mulher amada de Deus e tão importante para Deus que está na tua frente, às vezes ela está passando despercebido dentro da casa dela. Às vezes ela se sente desvalorizada pela profissão, pela família, pelo esposo, pelos filhos, pelo namorado, pelo noivo, por aquela pessoa que traiu ela. Às vezes essa pessoa que está aí diante de você, ela precisa se sentir acolhida como mulher, acolhida com dignidade de filha de Deus. Então você agora, além de emprestar os seus olhos para olhar para ela, você vai emprestar a sua voz, a sua fala, e você vai proclamar para ela: você é cheia de Deus. Você é a ternura de Deus. Deus te ama. Agora dê um abraço nela. Deixa ela se sentir acolhida. Muito bem. Acolheu, abraçou. Traz a sua mão agora no seu coração e diga assim: eu sou amada. Eu sou amada. Eu sou abençoada. Eu sou abençoada. Deus habita em mim. Deus habita em mim. Agora você pode se sentar. Eu duvido que tenha alguém aqui que, vendo alguém olhar para você com um olhar diferente, não se sentiu tocada. Nós precisamos disso. E Nossa Senhora teve essa experiência. Agora, olha o que aconteceu depois dessa experiência que ela teve, né? Olha bem. Vamos lá no versículo 30. O anjo viu que ela ficou perturbada, né? Então, o anjo então disse: não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Gente, olha aqui para mim. Para qualquer mulher que ouvisse essa saudação, seria uma loucura. Porque ela era prometida em casamento a José.
Como é que ela ia conceber uma criança e ainda mais um filho de Deus? Diante de tudo aquilo que ela já tinha experimentado da saudação do anjo. Ainda bem que ela não ficou desconfiada, né? Ela viu toda aquela situação e ela então pergunta. Presta atenção, mulheres. Muitas vezes na tua vida você engoliu seco coisas que você deveria ter perguntado. Muitas vezes na sua vida, por medo da solidão, você deixou de questionar. Muitas vezes na sua vida, por medo de ficar desempregada, você deixou de falar. E em algumas vezes, pode ser que alguma das minhas irmãs que estão aqui omitiram uma verdade. E às vezes essas situações, elas ficam mal resolvidas dentro de nós. Às vezes essas situações, elas nos incomodam, porque aqui na cabeça a gente fica assim, por que eu não falei? Eu tinha que ter falado. Por que eu não perguntei? Agora eu não sei o que tem que fazer. Aí a gente briga com a gente. Eu não estou incentivando vocês a brigarem com as pessoas, mas eu estou mostrando para vocês que se você procurar na Bíblia, as vezes que Nossa Senhora falou, você vai encontrar pouquíssimas falas dela, pouquíssimas, mas são falas precisas. Ela faz a pergunta certa, na hora certa. Ela faz a intervenção certa, na hora certa. Então olha para a pessoa que você abraçou e fala assim para ela. Então hoje, Nossa Senhora vai fazer a intervenção certa na sua vida. Porque esta é a hora certa. Amém, gente? Eu creio nisso e vocês? Nossa Senhora vai fazer a intervenção certa na nossa vida, porque hoje é a hora de Deus para nós. Você não deixou a sua casa, o seu descanso, as situações que você deixou lá em casa, para vir aqui só dizer, passei um dia diferente. Não, você veio aqui para receber uma visita diferente. Olha lá. Então, depois que ela ouviu tudo isso do anjo, veja no versículo 34. Maria então perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. O que ele respondeu? O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e já está no 6º mês aquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Pois para Deus nada é impossível. Pois para Deus nada é impossível. Gente, nada é nada. Para Deus nenhuma coisa é impossível. Só é impossível quando a gente não crê. Só é impossível quando a gente não acredita no que Deus está fazendo. Só se torna impossível quando a gente não confia no poder do Altíssimo que se manifesta na nossa vida. Por isso eu falo para vocês nessa tarde, a sombra do Altíssimo nos cobrirá com a sua glória. A sombra de Deus nos visitará diante desse calor da vida, diante dessa quentura da vida. E essa quentura não é só o que está aqui, é aquela quentura que tem agitado o teu dia, que tem te dado insônia, que tem te dado dores, é aquela quentura que tem agitado o teu coração, provocado ansiedade em você, é aquela quentura que tem te manifestado
com situações onde você não está aguentando resolver esses problemas. Hoje, nessa tarde, o poder do Altíssimo se manifestará em nosso meio. Aliás, já está se manifestando. Viu? Glória a Deus, já está se manifestando. Veja, nós falamos que o tema dessa pregação é com Maria transbordando de esperança pela virtude do Espírito. Ela pergunta, o anjo responde, e agora então, ela fica sabendo por ele que Isabel era uma senhora idosa. Ela era esposa de Zacarias, que era ali um sacerdote do templo. Não sacerdote como a gente vê hoje, né? Porque o sacerdócio ele foi instituído através de Jesus Cristo. Mas Isabel era alguém temente a Deus, o seu esposo também. E o que acontece? Ela passa a vida sem poder ter filhos. E naquela época, naquela sociedade, a mulher que não tinha filho, aquele casal que não tinha filho, ele era um casal que era visto como uma família sem a bênção de Deus. Mesmo eles sendo tementes a Deus. Então Isabel, ela carregava com ela essa dor. Se tiver aqui no nosso meio alguma mulher que não conseguiu gerar vida, ter um filho, ou há muito tempo está esperando essa gravidez, sabe muito bem como Isabel deve ter se sentido. E de repente, Deus a visita. Deus a visita e ela concebe. Ela, veja bem, ela não era só idosa, ela também era estéril. A mulher estéril naquela época era uma mulher discriminada. Então ela carregava com ela o peso disso. Ela carregava com ela essa tristeza, gente. E aí, ela rompe esses paradigmas. Idosa e estéril, concebe. Está grávida de um filho, que nós sabemos, né? João Batista foi o precursor, aquele que abriu os caminhos do Senhor. Mas para ele ser isso, aconteceu algo muito especial na vida de Isabel. Nossa Senhora, nesse momento da anunciação, ela fica sabendo pelo anjo que Isabel estava grávida. E Maria sabia das condições de Isabel. Então, olha só, seguindo aqui, né? Lá no versículo 38. Então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo saiu da sua presença. Então Nossa Senhora, ela dá uma resposta para Deus. Ela dá um sim para Deus. Naquele sim de Maria, ali naquele momento, desfaz-se um grande nó que foi dado na humanidade. Foi aquele de Eva. Porque Eva, ela desobedece a Deus, e o sim de Eva para aquela serpente faz com que o pecado entre no mundo. Maria, ela dialoga com o anjo. O sim dela faz com que a salvação entre no mundo. Então nós que somos mulheres, precisamos perguntar para nós, com qual anjo nós estamos conversando? Com o anjo de Deus ou com o anjo do mal? Com quem nós temos dialogado? Eu vou falar uma pergunta mais simples. Nós temos dialogado com a Sagrada Escritura, que é de Deus, ou nós temos dialogado com essa ou aquela revistinha que apresenta para nós ondas passageiras e que faz a gente se sentir inferior aos outros e que faz a gente comparar a nossa vida com os dos outros? Com quem que a gente tem dialogado?
Essa pergunta é séria para essa tarde. Se você tem dialogado com Deus, a tua resposta sempre vai ser para Deus. E aí, quando a gente dialoga com Deus, a nossa resposta e a nossa conduta é de acordo com uma filha de Deus. Então, na nossa conversa, o que reina é a verdade. E se a verdade reina, a verdade vai nos tornando cada vez mais semelhantes a Deus. Então, a nossa casa, ela não vai ouvir que a verdade dói. A nossa casa, ela vai receber a libertação, porque a verdade liberta. O nosso relacionamento, ele não vai ficar amarrado, ele vai ficar liberto, porque a verdade liberta. E quando eu falo relacionamento, eu estou falando de casamento, eu estou falando de namoro, eu estou falando de noivado, eu estou falando de amizades, eu estou falando de filiação, eu estou falando de parentesco. São as nossas relações. Se as nossas relações são pautadas naquilo que Deus é, as nossas conversas, as nossas atitudes sempre vão estar em cima da verdade. Aí você pode falar assim: ai, Lucimar, mas é só uma mentirinha. Não existe mentirinha, gente. Mentira é mentira e ela envenena. Ela é um veneno para a salvação. Então, Nossa Senhora, diante de tudo isso, ela dá uma resposta para Deus. Eu preciso te dizer que Deus também espera uma resposta sua nessa tarde. Deus também espera uma resposta sua. Aí, lá no versículo 39, depois que aconteceu tudo isso, talvez a tradução da minha Bíblia esteja um pouquinho diferente da sua, mas é o mesmo significado. Olha lá no versículo 39. Naqueles dias, Maria levantou-se e foi apressadamente à região montanhosa a uma cidade de Judá. Ela levantou, grávida, tá? Ela foi apressadamente. Ela não foi de jatinho, nem de helicóptero. Ela não foi de carro potente com ar-condicionado. Ela foi no meio de uma caravana onde o que tinha era camelos e dromedários. E ela estava grávida. Gente, percorrer o caminho que ela percorreu foi percorrer um caminho de perigo. Então, Nossa Senhora enfrentou o perigo para chegar naquela pessoa que naquele momento precisava dela. Ela enfrentou o perigo das montanhas, porque junto com aquela caravana, eles poderiam ter sido assaltados, eles poderiam ter sido passado por algum tipo de acidentes de percurso. E ela enfrentou esse perigo por amor. Então olha para essa pessoa que você abraçou novamente, olha para ela e diga assim para ela: nesta tarde, Nossa Senhora levantou-se e veio apressadamente ao seu encontro. Traz a mão no seu coração. Nesta tarde, Nossa Senhora vem apressadamente ao meu encontro. Vocês perceberam o que vocês acabaram de falar? Nossa Senhora vem ao nosso encontro, porque ela também quer nos ajudar a transbordar de esperança, pela virtude do mesmo Espírito que impulsionou ela. Talvez você está aqui e a tua vida está um pouquinho sem sentido. Talvez você veio para esse encontro porque alguém insistiu para você vir. Talvez você veio esperando uma graça. Enfim, eu não sei por que você veio, mas Deus tem um propósito com o teu sim. Deus não vai permitir que você retorne para a tua casa com as mesmas indignações e os mesmos problemas
e as mesmas angústias que você veio. A hora que você chegar em casa, o problema não saiu de lá, ele vai estar lá, mas você vai estar diferente para enfrentar. Porque Nossa Senhora se levanta e vem apressadamente ao teu encontro. E olha, segue aqui essa passagem. Veja bem. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Vocês lembram que ela foi saudada pelo anjo? O anjo saudou ela, gente. Então ela sabia o que era uma saudação de amor. Foi assim que ela saudou Isabel. E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou de alegria no seu ventre. E Isabel ficou repleta do... O que foi que aconteceu para Nossa Senhora conceber? Vocês lembram? O Espírito Santo descerá sobre ti. Não foi isso que aconteceu? Pois bem, como é que Isabel ficou? Cheia do Espírito Santo. E com voz forte, Isabel exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como me acontece que a mãe do meu Senhor vem a mim? Bom, gente, isso aqui é muito interessante. O anjo Gabriel falou para Nossa Senhora que Isabel estava grávida, não foi? Mas quem contou para Isabel que Nossa Senhora estava grávida? Quem contou para Isabel que Maria estava grávida de Deus, de Jesus, do Filho de Deus? Quem foi? Vocês viram como Isabel era uma mulher de Deus? E mesmo sendo uma mulher de Deus, ela passou pela angústia. E mesmo sendo uma mulher de Deus, ela foi humilhada por aquela sociedade. E mesmo sendo uma mulher de Deus, ela também teve os seus problemas. Mas Deus não deixou de retribuir a sua fidelidade. Então Deus não vai deixar de te ouvir. Fala para quem está do teu lado. Deus não vai deixar de te ouvir. Não vai. Vocês estão entendendo, meninas? Tem alguma coisa aí no seu coração que a sombra do Altíssimo precisa alcançar? Quando você veio para cá, você trouxe alguma coisa nesse coração onde a sombra de Deus precisa alcançar? Pois é, a sombra de Deus deseja alcançar tudo o que está no seu coração. Pode ter certeza disso. Deus prepara para nós aqui nessa tarde uma sombra do Altíssimo. Olha que lindo isso. Logo que ressoou aos meus ouvidos a tua saudação, a criança pulou de alegria em meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque se cumpriu o que lhe foi dito da parte do Senhor. Bem-aventurada aquela que acreditou. Você acredita em Deus? Sim. Então agora eu vou dizer para você o que foi que o Senhor colocava no meu coração quando eu rezava. Porque vocês me deram o versículo de Lucas 1:41, que é a hora que Isabel fala, né? De onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Então eu fui ler toda a passagem e o que o Senhor colocava assim no meu coração é que Ele queria que nesta tarde a sombra do Altíssimo fosse experimentada por nós. Vocês já andaram assim num dia que nem hoje, né? Bem ensolarado, bem quente. O que a gente quer num dia assim? Uma sombra. E muitas vezes a gente quer uma sombra de árvore, não é? Porque aquela sombra de árvore, ela é fresquinha, ela é diferente dessa sombra. Mas Deus preparou para nós, não foi nem a sombra desse barracão e nem a sombra da árvore.
Deus preparou para nós a sombra do Altíssimo, porque o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Minhas irmãs, nessa tarde, se vocês puderem me ajudar agora com a música, dedilhando, tocando, porque nesta tarde é a sombra do Altíssimo que quer alcançar tudo aquilo que está difícil para você, que quer alcançar aquelas situações que precisam às vezes de uma cura, situações que precisam, onde você precisa sentir a presença de Deus com você, situação onde você precisa sentir que você está sendo ouvida, que você está sendo acolhida, que você está sendo tocada por Deus. E eu sentia que nós precisávamos experimentar. E eu falava, Senhor, mas como? Como que a gente vai experimentar a sombra do Altíssimo? Se fosse lá em casa, eu ia levar vocês tudo para debaixo das árvores. Mas eu não conhecia esse lugar, eu não sabia de que era. E o Senhor colocava forte, porque a sombra do Altíssimo as envolverá. Porque a sombra, a minha sombra vai envolver. Deus quer te dar um descanso agora. Fique tranquila que não é o descanso eterno ainda, tá? Não precisa ficar com medo. Deus quer dar um descanso diante dessas lutas que há muito tempo você tem passado. O Senhor foi colocando no meu coração situações de mulheres que se sentiam menosprezadas, desvalorizadas. Mulheres que estavam passando por situações que não encontravam sentido para continuar vivendo, para continuar lutando. Situações de mulheres onde traziam o peso de machucaduras da história. Situações onde vocês receberam traições, respostas negativas, onde vocês sofreram a dor da morte, da perda. Situações da vida de vocês onde vocês se sentiram trocadas, onde palavras acusaram de forma injusta vocês, situações de calúnia, situações de desemprego, situações de injustiça. E eu falava assim, Senhor, mas isso não é coisa da minha cabeça, não? Ele dizia assim, a sombra do Altíssimo a cobrirá.